considerando que a atenção primária, né, ela é a porta de entrada da rede de atenção à saúde, onde a estratégia de saúde da família é a estratégia prioritária, né, para o sistema de saúde hoje do país, então era fundamental a gente conhecer a nossa realidade, conhecer como estavam as nossas equipes, de que forma que a gente deveria trabalhar. Então, a partir dessas informações que nós tivemos, né, a gente já foi montando o que a gente chama de diagnóstico situacional da diretoria, né, da atenção primária. E aí seria importante nós trabalharmos esse diagnóstico situacional dentro de cada UBS. No decorrer do ano de 2017, nós fomos elaborando um instrumento, né, validando, observando o que nós precisaríamos de maior informação de cada território. E no final do ano de 2017, nós fizemos uma oficina sobre diagnóstico situacional, para que cada equipe pudesse fazer o diagnóstico de sua UBS. A gente pegou o diagnóstico, né, discutiu ele de forma interdisciplinar, porque você não discute só com uma categoria, você discute com todas as categorias, e a gente envolveu o administrativo, a SG, os agentes comunitários de saúde, a equipe médica, enfim, a gente envolveu todo o elenco de trabalhadores. Foi uma ação que promoveu não só para a parte da atenção primária, mas para o elenco da gestão, na parte de planejamento, otimização de estratégias. Profissionais que já atuavam até mais de 20 anos dentro dos cenários como os agentes comunitários de saúde, às vezes não sabiam diferir um princípio de uma diretriz e até mesmo saber de que forma que o serviço deveria funcionar. A gente tem parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, que a gente pede para as áreas técnicas que já tem uma organização de oficinas, de cursos. Então, a gente tem parceria com a universidade bastante, a gente tem os internos, os residentes, né, que estão dentro das comunidades, das unidades nos cursos da área da saúde, enfermagem, odontologia e medicina. Então, a gente usa tudo a favor do cuidado das pessoas e de melhorar a gestão, os resultados, né? Então, esse foi um dos pontos. Outro ponto que nós identificamos como fragilidade as ações muito voltadas para as ações curativistas, pouca promoção e prevenção em saúde, principalmente ações de promoção. Olha, bem como hoje, por exemplo, nós temos uma ação, isso já está no cronograma. A gente já tinha essa ação em vista e a gente já trabalhou durante o mês em função disso. Nós, agentes de saúde, já trabalhamos na comunidade orientando e conscientizando, né, para que eles possam vir participar. A gente sempre, toda segunda-feira, a gente se reúne com a coordenadora da unidade e mensalmente a gente tem uma reunião com toda a equipe da unidade de saúde. Reunião essa que a gente traça as metas, né, que a gente busca alcançar, o objetivo de alcançar pelo menos o mês, né? Aqueles temas que são mais relevantes e que a gente tem uma demanda maior na unidade, a gente também reúne com a equipe de saúde da família para bolar estratégias de busca ativa, né? Nós temos, em relação mesmo à saúde mental, nós temos pacientes da área que há muito tempo não vinham na unidade, né? Nós temos busca ativas com os agentes de saúde e aqueles pacientes com maior vulnerabilidade, nós discutimos um plano estratégico para cada paciente. Um dos pontos que a gente tem ouvido bastante com relação à população é inclusive a oferta dessas ações em horários alternativos. Mas em determinado território, identifica que o número de pessoas da comunidade que se ausentam no horário comercial devido ao trabalho e tem dificuldade de acesso, são elaborados, estão pensadas estratégias para alcançar esse público. E a partir daí, a gente também colocou agendamento por horário. Né? Um agendamento, ele é contínuo, ele é diário, ele é ininterrupto, né? E ele é inclusive por horário. A cada 15 minutos, nós atendemos um paciente, né, dentro da UBS. É lógico que isso varia, mas para a organização da agenda é dessa forma que funciona. Para o município, né, de Porto Nacional, o diagnóstico situacional ele foi fundamental
porque ele nos permitiu realmente ter o diagnóstico da nossa realidade. Mas não só isso, ele nos possibilitou ver e escrever estratégias de fazer um SUS que de fato dá certo. E eu acredito que se nós tivermos essa força de vontade e uma gestão que realmente nos apoie, como de fato a gente tem, nós podemos sim fazer um SUS que dá certo em todos os lugares desse país diverso.